All the Young Dudes, capítulo 68, quarto ano, março. Aviso para menores consumindo bebidas e cigarro. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh, I leaned back on my radio. Oh, oh, some cat was laying down some rock and roll, like a soul said. Then the loud sound it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. That wasn't no DJ, that was hazy cosmic time. Sábado, 8 de março de 1975. Considerando os eventos do semestre da primavera, Remus não esperava muitas comemorações em seu 15º aniversário que se aproximava. Claro, os marotos ficaram tão satisfeitos como nunca em provar que ele estava errado. Como de costume, tudo foi planejado com extremo sigilo, e Remus ficou completamente de fora até o último momento. Era sábado antes de seu aniversário e ele estava descansando em sua cama lendo, com um dos discos de Sirius tocando baixo ao fundo. Ele tinha o costume de pegar emprestado o toca-discos e deixá-lo em sua cama ultimamente. Sirius nunca parecia se importar. Era apenas cerca de 9 horas, mas ele estava sozinho e pensando em dormir cedo. Assim que ele decidiu colocar o pijama, Sirius irrompeu no quarto com um sorriso malicioso no rosto que só poderia significar uma coisa. Seria uma longa noite. Pronto, ele disse, saltando pelo chão, trazendo o cheiro de lenha da lareira da sala comunal. Pra quê? Remus perguntou calmamente, marcando a página e colocando seu livro de lado. Para sua surpresa de aniversário, obviamente, Sirius suspirou como se Remus estivesse sendo muito lento. Vamos, levanta sapatos, por favor. Use aquelas botas trouxas malucas que você tem com os cadarços malucos. Pra onde estamos indo? Pra fora. Sirius começou a vasculhar seu baú. Ele retirou uma calça jeans trouxa e uma camisa preta lisa. Você quer dizer pra fora, fora? Remus ergueu uma sobrancelha quando Sirius começou a se despir. Sim, pegue sua capa. Sirius ficava bem em roupas trouxas, Remus pensou consigo mesmo. Realmente, a maioria das pessoas ficava bem melhor em uma camiseta e jeans do que no uniforme escolar ou em robes do século XVII, mas Sirius ficava bem em tudo. Remus não fez mais perguntas enquanto amarrava suas botas. Estava claro que Sirius estava gostando da surpresa e ele não via motivo para estragá-la. Remus foi conduzido escada abaixo, sentindo-se muito estranho em jeans e uma capa de viagem, mas ainda sem reclamar. Sirius provavelmente estava pensando que eles pareciam o auge da moda trouxa. Na sala comunal, eles foram recebidos por James e Peter, também sorrindo, cheios de travessura. Você sabe que meu aniversário ainda é daqui a 2 dias, Remus disse, um pequeno sorriso dele brincando em seus lábios. Os eventos dessa noite são insensíveis ao tempo, Sirius respondeu rapidamente. Ele estava tentando manter um ar indiferente de mistério, mas estava claramente quase explodindo para contar tudo a Remus. E não se preocupe, disse James, os olhos brilhando enquanto segurava a porta do retrato para sair da sala comunal. Não vamos esquecer de cantar o parabéns na segunda-feira no café da manhã. E o almoço, acrescentou Peter. E o jantar. Sirius terminou. Agora eles estavam descendo as escadas da torre da Grifinória. Aqui vamos nós, rapazes, James disse, jogando a pesada capa de invisibilidade sobre os 4. Contanto que todos eles ficassem muito próximos e Remus encurvado, eles quase cabiam. Mas a capa não aguentaria outro estirão de crescimento de qualquer um deles. Felizmente, eles não tiveram que andar muito. Como Remus esperava, eles se dirigiram para a estátua da bruxa corcunda e deslizaram atrás dela para o dentro do túnel que levava a dedos de mel. Então, 15 anos? Sirius disse alegremente enquanto eles caminhavam, batendo no ombro de Remus de uma maneira que ele deve ter considerado muito viril. Animado?
Remus deu de ombros. Eu realmente nunca pensei a respeito. Você me disse, você é o mais velho. Bem, obviamente, eu sou muito mais sábio e maduro do que o resto de vocês. James bufou caminhando à frente com a sua varinha acesa. Sirius o ignorou. Eu preferia ter 17 anos, então poderíamos aparatar, pelo menos. Ah, não comece! Peter bufou, ficando atrás. Ele realmente queria tentar aprender a aparatar, Remus, apenas para o seu aniversário, para que pudéssemos entrar em Hogsmeade mais facilmente. Não se pode aparatar dentro de Hogwarts, disse Remus. 10 pontos para o Mooning. Sirius sorriu. Nós poderíamos ter aparatado para fora do porão, no entanto, nos poupar de tentar passar pela velha Dedos de Mel. O aparatório é muito difícil, não é? Perguntou Remus. Ele secretamente não tinha certeza se seria capaz de fazer isso. Até mesmo pegar carona com o Sr. Potter aquela vez havia sido exaustivo e o deixara enjoado. Sim, mas nós seríamos capazes de fazer, Sirius respondeu, confiante. Seria pouca coisa comparado a tudo que tivemos de fazer nesse semestre, disse Peter. Sirius deu ao menino um olhar muito irritado e o queixo de Peter caiu como se ele tivesse dito algo muito errado. Você quer dizer, com os exames chegando? Remus perguntou inocentemente para salvar Peter. Ele estava surpreso que Pettigrew tivesse conseguido ficar quieto por tanto tempo, embora não fosse como se James e Sirius fossem tão discretos quanto pensavam que eram. Sim, exatamente, Peter parecia aliviado. Exames. Definitivamente vou reprovar em História da Magia esse ano. Definitivamente. Eu nunca vou conseguir nomes nisso. Eles conversaram sobre os nomes do próximo ano um pouco mais, lamentando seu próprio desespero neste ou naquele assunto, embora Remus realmente estivesse ansioso por eles, especialmente os exames práticos. Finalmente, eles alcançaram o porão da Dedos de Mel. Foi aí que o plano desmoronou. Droga! James disse enquanto tentava abrir a porta trancada. O velho geralmente ainda está fazendo as contas ou algo assim. Deve ter ido para a cama cedo. Ou ele pode estar fora, Remus sugeriu. É uma noite de sábado. O que nós vamos fazer? Peter perguntou. Alohomora? Ah, mas não podemos fazer magia. Deixa eu ver. Remus deu um passo à frente, remexendo em seu bolso de trás o grampo que ele usava desde o verão. Fácil, ele disse, inspecionando a fechadura. Ele se abaixou e inseriu o grampo, acariciando-o lentamente para cima e ouvindo com atenção. O clique satisfatório lhe disse que tinha funcionado e ele deu um passo para trás, abrindo a porta com um floreio. Tadá! Seu lindo! James aplaudiu. Vamos, vamos! Uma vez dentro da loja foi ainda mais fácil, pois a fechadura funcionava para dentro. Então, de repente, eles estavam lá fora, na rua principal de Hogsmeade, no ar frio da noite. Era deliciosamente emocionante estar em um lugar onde eles não deveriam estar. Remus nem se importava se eles fossem pegos ou não. Ele seguiu James e Sirius pela rua de paralelepípedos, passando pelo Três Vassouras, as lojas fechadas e os correios. Os dois garotos animados pararam abruptamente em frente ao outro pub. Remus não tinha estado antes. A placa pendurada acima da entrada dizia The Hogshead, com uma imagem apropriadamente sangrenta embaixo. Havia um quadro negro na calçada do lado de fora que dizia Música ao vivo hoje à noite. Microfone aberto, atos de tributo aos trouxas. Oh, meu Deus! Remus exclamou. Essa era absolutamente a última coisa que ele esperava. Agora ele sabia porque Sirius estava sorrindo tão abertamente que suas bochechas deviam estar doendo. O que você acha? O garoto moreno perguntou ansioso. Sirius nos prometeu que você amaria, James disse, parecendo menos seguro. Remus apenas olhou para o quadro negro e depois para Sirius. Eu amei, ele confirmou. Lá dentro não estava nem muito movimentado, nem muito silencioso, e parecia que a primeira apresentação estava apenas começando. Não era tão arrumado quanto o Três Vassouras. O chão era de feno ao invés de um tapete e cheirava levemente a um curral, mas Remus podia ver que eles definitivamente não iriam esbarrar em ninguém que conhecessem, e ninguém iria jogá-los de volta na escola. Vou pegar a primeira rodada, disse Sirius alegre, a travessura ainda brilhando em seus olhos. Sirius? James disse severamente. Cervejas amanteigadas, certo? Então,
Remus disse enquanto eles se acomodavam em torno de uma mesa pequena e frágil, que estava perto o suficiente da banda, mas também em um canto escuro apenas por precaução. Atos de tributo trouxa? Isso é uma coisa normal para os bruxos ouvirem? Não. James balançou a cabeça, parecendo tão perplexo quanto. Tem havido uma tendência a isso ultimamente. Desafiar o Lorde das Trevas e toda a sua merda de sangue puro, esse tipo de coisa. Eles vão tocar David Bowie? Peter perguntou. O pobre Peter teve a impressão de que a música trouxa começava e terminava com David Bowie graças a Sirius e Remus. A banda se anunciou como Banshee Blues, assim que Sirius voltou com uma bandeja de bebidas, cerca de 15 delas. Sirius! James ergueu as sobrancelhas. O quê? Sirius piscou para ele. Eu trouxe sua cerveja amanteigada. Eu quis dizer apenas cerveja amanteigada para todos nós. Como é que você foi servido? Isso é uísque de fogo? É hidromel. Sirius concordou. Não beba se você não quiser. Aqui. Ele pegou um copo com cerca de 5 centímetros de um licor cerca marrom dourado nele, erguendo. Para nosso amado Mooney, inventor do mapa do maroto, arquiteto de nossas melhores pegadinhas, fazedor do nosso dever de casa atrasado. Para Mooney, os outros dois sorriram. Remus olhou para a banda envergonhado demais para responder. Ele nunca tinha visto música ao vivo antes, muito menos música ao vivo executada por bruxos. Suas roupas eram previsivelmente estranhas, uma mistura de roubos tradicionais e vestimentas trouxas variadas. O vocalista usava um chapéu de cowboy branco por algum motivo, combinando com um boá de penas rosas. Os instrumentos pareciam trouxas o suficientes, mas não tinham amplificadores. Aparentemente, a magia cuidava do volume. Eles tocaram algumas músicas dos Beatles, depois alguns Rolling Stones, e Remus achou que eram muito bons. Até mesmo James estava batendo o pé no final, embora isso pudesse ser devido ao fato de Sirius estar colocando um pouco de uísque de fogo em sua cerveja amanteigada. O uísque de fogo era muito ruim, Remus pensou, mas não era pior do que a vodka barata que bebeu no verão passado. Ele orgulhosamente engoliu seu primeiro copo de uma vez sem estremecer, e Sirius olhou para ele com admiração. Peter insistiu no hidromel e continuou perguntando: Já estou bêbado? Estou bêbado? Após cada gole. Depois de 2 canecas, ele provavelmente estava. Talvez devemos ficar só na cerveja amanteigada agora, Remus disse, olhando para Peter com preocupação. Ele estava balançando ligeiramente em seu banquinho com as bochechas rosadas e sorrindo. As Banshee Blues estavam guardando seus instrumentos e uma jovem de rosto pálido, com uma franja pingando, se aproximou do pedestal do microfone. É você, Lupin? Um jovem bruxo se aproximou deles, do bar. Remus o reconheceu vagamente, mas não tinha certeza de onde. Oi? Ele disse nervoso. Arnold Doyle! Eu estive em Hogwarts ano passado, lembra? Ele era alto e magro, mas metade dos meninos da escola também. Seus cigarros me ajudaram a aguentar meus Niem. Certo, sim. Oi, Arnold, desculpa. Ele ainda não tinha certeza se lembrava dele, mas o uísque o fez se sentir amigável e caloroso com todos. O que você está fazendo aqui? Minha namorada está tocando, ele acenou com a cabeça para o palco onde a garota de aparência suada estava afinando seu violão. E você? Pensei que ainda estivesse na escola. É meu aniversário. Remus sorriu. Saí escondido. Arnold riu. Entendi. Bem, eu não vou te dedurar. Posso te pagar uma bebida? Agradecer pelos cigarros? Você é o nosso tipo de homem, Arnold! Sirius gritou mais alto do que necessário em um pub tão pequeno, mas ele tinha bebido tanto quanto Remus. Arnold apenas riu e voltou ao bar. A namorada dele começou a tocar, uma música de Bob Dylan parecia, mas Remus não estava familiarizado com folk. Ele ainda não conseguia se lembrar de alguma vez ter vendido algo a Arnold, mas Arnold claramente sentia que havia uma dívida porque ele comprou para Remus uma garrafa inteira de uísque de fogo e a colocou na mesa. Feliz aniversário! Você já é maior de idade, não é? Na verdade, Peter começou, então parou quando Sirius o chutou com força por debaixo da mesa. Sim, Remus respondeu suavemente. Valeu. Depois disso, as coisas ficaram um pouco trêmulas, mas ele definitivamente decidiu que fumar era uma boa ideia, e Sirius, ansioso para não ficar para trás, concordou. Essas coisas fedem, Mooney, James reclamou fazendo uma careta. E o que ele quis dizer com seus cigarros o ajudaram nos Niems?
Ele deve ter me confundido com alguém, Remus deu de ombros. Sirius explodiu em risadinhas histéricas. A próxima banda, na opinião de Remus, era a melhor. Eles se chamavam Dragonhide e tocavam muito Slade, Status Quo e Black Sabbath. Isso fez Remus querer se levantar e dançar, mas ele não estava tão bêbado quanto Sirius ou Peter e não tinha perdido completamente suas inibições. Ele não pôde deixar de cantar junto no final, entretanto, como quase todos no pub estavam a essa altura. De alguma forma, parecia uma ideia tão boa subir em uma cadeira e balançar o copo acima da cabeça enquanto todo o pub rugia. Sirius, é claro, achou que isso tudo era muito divertido, e depois de 2 tentativas de subir em seu próprio banquinho, rapidamente capturado por James, que estava com o melhor controle de seus sentidos, acabou com os braços em volta de Peter e James, balançando para lá e para cá, cantando no topo de sua voz. Na verdade, os marotos estavam todos tão absortos nesse clima que ainda estavam cantando o mais alto que podiam enquanto cambaleavam de volta por Hogsmeade para a rua principal, de braços dados, tropeçando e rindo enquanto caminhavam. Lá fora, no ar frio, Remus se sentiu um pouco mais sóbrio e um pouco culpado ao perceber o estado em que Sirius e Peter estavam. Quando chegaram a Dedos de Mel, já devia ter passado da meia-noite. Eles entraram o mais silenciosamente possível e se dirigiram para o porão. James e Remus tentando desesperadamente afastar Sirius e Peter de todos os doces em exibição. A caminhada de volta através do túnel para Hogwarts foi bem terrível. Peter mal conseguia manter os olhos abertos e cambaleava contra James, reclamando que estava com dor de cabeça. Sirius saltava de parede a parede, aparentemente se mantendo em pé apenas por seu próprio impulso para frente, ocasionalmente lembrando fragmentos da música. No final do túnel, James e Remus estavam muito sóbrios. Peter mal estava consciente e Sirius parecia preocupantemente verde. Mirlin, como vamos levá-los de volta para a cama sem acordar todo o castelo? James bufou, ainda apoiando Peter. Sirius prontamente se inclinou e vomitou. Cristo! Remus agarrou seus ombros, pois estava em perigo de cair na piscina de náuseas. Ele puxou o cabelo de Sirius para trás rapidamente e deu um tapinha nas costas de seu amigo. Ele olhou para James. Por que você não leva Peter com a capa? Será mais fácil. Vou esperar um pouco mais com ele. Ele sacudiu a cabeça para Sirius. Aí eu convoco a capa em meia hora mais ou menos? Mais fácil com 2 de qualquer maneira. Bom plano, James disse agradecido. Tem certeza que não quer que eu cuide dele? Sirius sentou-se no chão de repente, a cabeça entre as mãos e gemendo. Não, eu já cuidei de bêbados antes. Remus sorriu. Você vai. Valeu pelo aniversário, James. Foi brilhante pra cacete. James sorriu para ele antes de desaparecer sob a capa da invisibilidade com Peter, ainda se agarrando a ele como se sua vida dependesse disso. Remus suspirou e se sentou ao lado de Sirius. Ele apontou a varinha para a bagunça oposta. Scordify. E estava limpo. Sirius gemeu de novo e apoiou a cabeça no ombro de Remus. Remus riu baixinho. Tudo bem aí, cara? Parece que tá tudo bem. Ei, não vomite em cima de mim, ok? Com sede? Remus bebeu o resto de sua garrafa de whisky de fogo, então colocou a varinha na abertura. Aguamente. E se encheu de água fria cristalina. Ele entregou a Sirius. Não beba muito rápido ou você vai vomitar.
Sirius bebeu um pouco, os olhos ainda fechados. Seu rosto estava um pouco pálido e úmido, mas ele parecia 10 vezes melhor do que Remus provavelmente estava. Você é tão bom nas coisas, Moony. Ele balbuciou, apoiando-se pesadamente no ombro de Remus. Sim, Remus grunhiu. Arrombar fechaduras e segurar minha bebida? E mágico. Sirius murmurou sonolento. Sim, somos bruxos, idiota. Eu sou bom em magia. Sirius suspirou. Mas você... magia, sabe? Você está bêbado e falando besteira. Remus riu. Ei, não durma, eu tenho que te levar de volta. Cala a boca. Sirius suspirou, cochilando. Remus suspirou e se perguntou se alguém notaria se eles simplesmente ficassem parados por lá. All the Young Dudes, capítulo 69, quarto ano, abril. Sábado 26 de abril de 1975. Remus Lupin, abaixe esse livro imediatamente! A voz estridente e cansada da Madame Pomfrey ecoou pela enfermaria. Remus largou o livro pesado, olhando para cima, assustado. Você consegue ver através da tela? Ele falou de volta. Tinha pensado que estava praticamente sozinho. Não, respondeu ela. Eu só te conheço muito bem. Ela apareceu abrindo as telas verdes claras de hospital. O dia estava mais claro, além deles. Pomfrey lançou um feitiço que criava uma cápsula de escuridão ao redor da cama de Remus, para que ele pudesse dormir um pouco, disse ela. Ela agarrou o livro agora, dando a ele um olhar severo. Eu esperava que você estivesse descansando os olhos, não forçando-os. Eu consigo ver no escuro. Ele encolheu os ombros. Era verdade. Não importava quanta punição seu corpo recebesse, seus olhos permaneciam perfeitos. Mais que perfeitos, até. Sem desculpas, Madame Pomfrey resmungou. Agora que você está acordado, suponho que esteja pronto para receber visitas? Sim, claro. Ele se sentou ansioso, endireitando sua camisa de noite. Podem entrar, então. Ela chamou James, Sirius e Peter, que apareceram em fila única atrás dela. Sem muito barulho e sem livros. Por que você não pode ter livros? James perguntou, inclinando-se sobre a cabeceira da cama. Porque é o Moony, disse Sirius, atirando-se na pequena cama de solteiro, bem sobre as pernas de Remus. Ele não entende de moderação. Só quero revisar. Remus suspirou, esfregando a parte de trás de sua cabeça. Quer dizer, eu estou na escola, é o que eu tenho que fazer. Ele aceitou um sapo de chocolate de Peter que os estava distribuindo. Mas você não quer ter um colapso, Sirius disse com a boca cheia de chocolate. Você está quilômetros à frente do resto da classe e os exames não são daqui a um bom tempo. Eles são daqui a 2 semanas, disse James, mordiscando seu próprio pedaço de chocolate, surpreendentemente delicado. Acho que você deveria se preparar mais, Black. Ah, me desculpe. Sirius revirou os olhos azuis dramaticamente e deitou-se de costas. Remus estremeceu. Eu esqueci que você se juntou ao clube dos nerds também. Uma tarde na biblioteca não me torna um nerd. James franziu a testa, claramente ofendido. Não dê ouvidos a ele, James. Remus sorriu. Eu estou orgulhoso de você. Obrigado pelos sapos, Pete. Eles não são de mim, disse Peter, acomodando-se na poltrona ao lado da cama. Desi diz que espera que você fique bom logo. Remus, Peter e James viraram suas cabeças ao mesmo tempo. Desi, Sirius disse, sentando-se. Você quer dizer Desdemona? Sim? Peter parou de mastigar seu chocolate e começou a parecer nervoso. Ela me perguntou por que eu não veria ela hoje, então eu disse que tinha que ver o Moony. O quê? Ele olhou de James para Sirius. Eu não falei nada, porque ele estava doente, eu só falei. Seu idiota! Sirius saltou da cama. Sirius! Remus sibilou. Se eles falassem muito alto, Madame Pomfrey os expulsaria. Tá tudo bem, mesmo? Não está bem, Sirius ferveu. Ele estava em pé, perto de Peter agora. Você não pode contar a qualquer um que Remus está na ala hospitalar. Nem todo mundo é tão lerdo quanto você. A palavra segredo não significa nada para você? Você sabe o que significa, disse Peter, projetando o queixo, o lábio inferior tremendo. E eu guardei todos os tipos de...
Ele olhou furtivamente para Remus, então mudou de assunto. De qualquer forma, a Daisy não é qualquer um, ela é minha namorada. E daí? Sirius se enfureceu. Você vai contar pra qualquer puta que deixe você enfiar sua língua gosmenta na garganta dela? Os olhos de Peter se encheram de lágrimas de raiva. Ele fungou forte e esfregou o nariz levantando-se. Só porque eu tenho uma namorada? Só porque... Porque alguns de nós realmente gostam de passar o tempo com garotas. O rosto de Sirius pareceu se transformar em um tipo novo e terrível de raiva que Remus nunca tinha visto antes. Seu coração estava batendo a 1000 por hora. Remus podia ouvir claramente como um trovão. O que você está tentando dizer, Pettigrew? Que eu prefiro estar com Daisy do que com vocês agora. Desculpa, Remus. Peter disse muito rapidamente antes de partir, saindo da enfermaria com um novo passo confiante. Houve um silêncio acelerado e Remus descobriu que não conseguia olhar para Sirius. Qualquer emoção que ele estivesse lidando no momento parecia ser algo completamente privado. Ele olhou para James, ainda de pé ao fim da cama, mordendo o lábio. Ele encontrou os olhos de Remus e deu-lhe um sorriso tranquilizador. Os velhos rabugentos esses dois, hein? Ele quebrou a tensão. De qualquer maneira, como você está se sentindo? A lua foi boa? Sim, nenhuma cicatriz. Remus acenou com a cabeça lentamente, ciente do coração de Sirius ainda batendo forte dentro de seu peito. Não quebrei nada também. Talvez eu esteja finalmente ficando bom em ser um lobisomem. O que ele quis dizer? Sirius disse de repente, virando-se para olhar para James. Não sei, cara. Potter deu de ombro. Não dê ouvidos a ele. Ele só terminou o que você começou. Você tá irritado porque ele finalmente se defendeu. Ele quis dizer alguma coisa. Sirius murmurou. Como vai o quadribol? Remus perguntou rapidamente. Pronto para a final? A sobrancelha de James se suavizou instantaneamente e ele se endireitou, ansioso para contar a Remus tudo sobre seus grandes planos para o próximo jogo contra a Corvinal. A revanche Sonserina versus Grifinória ocorreu no final de março e, para surpresa de todos, Regulus Black havia retomado seu papel de apanhador. James disse baixinho a Remus depois que Regulus havia ameaçado metade dos Sonserinos com feitiços de desfiguração dolorosos se Valburga soubesse que ele estava de volta no time. A Grifinória havia ganhado por apenas 5 pontos, e que era uma sorte porque Remus não conseguia imaginar Sirius com um humor pior do que já estava. As coisas não estiveram boas. Na sua parte, Remus estava tentando ser o mais gentil possível com Sirius desde fevereiro. Embora Remus sempre soubesse que os Black estavam longe de ser uma unidade familiar ideal e protetora, ele sempre achou que não poderia ser tão ruim. Afinal, em sua experiência, os adultos estavam lá para manter a ordem, instruir e punir. James já estava acostumado com esse tipo de situação, pelo que Remus sabia, então fazia sentido que ele fosse simpático a Sirius. Talvez fosse a maturidade, ou talvez fosse ter visto o brilhante e vivaz Sirius ser derrubado por sua própria mãe. Mas Remus estava finalmente começando a entender que os acontecimentos da nobre e antiga casa dos Black não eram normais. Na verdade, eram totalmente inaceitáveis. O fato de Sirius ter sobrevivido sob tal opressão por tanto tempo, sem se transformar em Snape ou apenas ter quebrado sob o peso de tudo isso, era admirável. Remus sabia como era difícil ir contra as expectativas das outras pessoas, contra sua própria natureza às vezes. Mas agora, isso estava começando a aparecer. Talvez desde o aniversário de Remus, quando Sirius se embebedou tão terrivelmente e ambos terem se escondido naquele túnel frio. Porém, isso pode ter sido apenas quando Remus notou pela primeira vez. Pode ter muito bem começado depois da queda de Regulus, mas houve definitivamente uma mudança. Sirius estava cansado, esgotado, como Remus se sentia depois da lua. Parte da luta havia o abandonado, isso estava claro. Ele ainda ficava com raiva, mas ela vinha em rajadas curtas e ele rapidamente mergulhava novamente em um humor sombrio e silencioso. As conversas noturnas com James também haviam retomado. Remus não fora convidado. Ele não esperava exatamente ser, mas tinha pensado que estavam um pouco mais próximos naquele ano e que talvez Sirius escolheria confiar em ambos. Mas a única coisa que Sirius parecia querer de Remus esses dias eram cigarros. Se Remus tivesse coragem de cobrar dele, ele poderia ter feito uma fortuna. Sirius raramente ficava sem um cigarro atrás da orelha ou entre os lábios. Mudanças de humor da adolescência.
Lily disse decisivamente quando Marlene mencionou que Sirius parecia fora de si. Honestamente, a ruiva suspirou, jogando o cabelo. Ele age como se tudo o que acontece com ele fosse um grande drama, mas ele não é diferente do resto de nós. Hormônios. Bem, Mary franziu a testa. A família dele é um pesadelo. Bruxos das trevas e tal. Não pode ser fácil com tudo o que está acontecendo nos jornais. Sirius não é um bruxo das trevas, Remus disse imediatamente. Eu sei disso, Mary retrucou. Só quis dizer que ele pode estar se sentindo um pouco dividido, só isso. Ela tinha se irritado muito com Remus desde a pegadinha de Veritaserum de Snape. Mesmo que Remus tenha se desculpado profusamente muitas vezes, ele não podia negar que as coisas que dissera eram verdade. Desculpa, ele disse novamente, abaixando a cabeça. Você tá certa, não tem sido fácil. Você, entre todas as pessoas, não deveria ter pena dele, Remus. Lily bufou, colocando uma pilha inteiramente nova de livros para a revisão. O que isso quer dizer? Ele teve todas as vantagens sobre você e ainda não consegue ser uma pessoa legal, disse ela, dividindo os livros entre os 4. Ele é ridiculamente rico. Puro sangue, vem de magia antiga, recebeu educação particular, tem ambos os pais. Oh, ele e Potter são tão... James e Sirius não são assim tão parecidos. Foi a única resposta que Remus teve. Parecia que todos estavam de mau humor. Na ala hospitalar, James finalmente ficou sem mais o que dizer sobre a partida da Corvinal, marcada para o início de maio, pouco antes do início dos exames. Ele parecia ter notado que Remus havia se dispersado e ficado em silêncio. Sirius também estava entediado e começou a tentar transfigurar vários itens ao redor da cama. Um abajur, uma comadre não usada, o vaso na mesinha de cabeceira. Desculpa, Remus disse. É um pouco chato para vocês dois aqui, vocês não têm que ficar. Bobagem, James acenou com a mão descuidadamente. Nada mais para fazer por aqui. A Corvinal reservou o campo para o resto do dia e Sirius não quer vir à biblioteca comigo, então... Potter começou a colocar um esforço extra em seus estudos naquele ano pela primeira vez para a decepção de Sirius. No início, Remus pensou que era outra manobra para se aproximar de Lily, mas James nunca pediu para se envolver no grupo de estudos deles e, na verdade, parecia preferir trabalhar sozinho. Ele lhes disse que seus pais haviam ameaçado tirar sua vassoura no verão, se seus resultados não fossem melhores do que no ano passado, mas Sirius sussurrou para Remus depois que, na verdade, McGonagall o avisou que se ele não tomasse jeito, ele não teria chance de ser o capitão de quadribol. Você pode me fazer perguntas se quiser, Remus disse, animando-se um pouco. Me pergunte coisas sobre poções, aí eu te pergunto a matéria que você quiser. História, James suspirou. Ai, sou péssima em história. Ah, bem, se vocês vão fazer isso, eu vou embora. Sirius disse, se levantando. Eu sou uma merda em tudo isso mesmo? Não, você não é, não seja estúpido. Nah, tô indo. Sirius balançou a cabeça, distraído. Talvez eu vá encontrar algumas garotas para passar o tempo, já que isso é tão importante para todo mundo. Desde quando você se importa com o que o Peter fala? Remus franziu a testa. Mas era tarde demais. Sirius já estava indo embora. Remus olhou para James. James passou a mão pelo cabelo. Desculpa, Mooney, apenas ignore. Não é você. Ou Peter, inclusive, é... Ele recebeu uma coruja de casa essa manhã. Ah, certo. Remus olhou para baixo. Ele deveria ter percebido. Eles disseram que ele tem que ir para casa durante todo o verão este ano. Aprender seus deveres familiares de uma vez por toda ou alguma besteira assim. Ele diz que vai ficar muito entediado, mas... Sei lá. Acho que ele tá com medo, para ser honesto. Todo mundo fala que eles estão bem próximos de você sabe quem. Ele vai ficar bem, não vai? Remus brincou com a ponta do lençol ansiosamente. Eles não podem forçar ele a se casar com ninguém de novo. E ele ainda não é maior de idade, então não pode se juntar a eles ou algo assim. James encolheu os ombros. Ele também parecia muito cansado. Não sei, cara, ele disse suavemente. Eu não sei o que eles querem. De qualquer forma, eu não vou a lugar nenhum. Vamos começar com poções?